E na minha busca incessante por animes maravilhosos e clássicos que merecem ser relembrados, recentemente eu acabei me deparando com um anime que, além de misturar ação com cyberpunk e ser extremamente porradeiro e cheio de sanguinolência, tem uma excelente história e é cheio de personagens carismáticos. E eu estou falando de Cyber City Oedo 808, que apesar de ter esse nome meio estranho, é uma baita de uma produção cheia de adrenalina e com um visual impressionante, mesmo vindo da década de 90. Como não pode deixar de ser, eu fiquei apaixonado, e como eu sei que vocês adoram vídeos de animes antigos aqui no canal, nada melhor do que fazer esse vídeo especial sobre ele e apresentá-lo para quem não conhece ainda. Meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus, e antes de falar desse incrível anime, aquela mensagenzinha rápida. E lembre-se, se você gosta de filmes de terror, de ação, animações, animes, ou seja, trecheira da melhor qualidade, se inscreva no Trechando com Gus, porque aqui é sua casa. E Cyber City Oedo 808 é basicamente um anime de ação policial que bebe da fonte dos grandes filmes de ação dos anos 90, estilo Máquina Mortífera ou Duro de Matar, só que colocados em um contexto futurista e cyberpunk, misturando conceitos de ficção científica e até um pouco de terror. A história é sobre 3 prisioneiros espaciais que recebem a chance de diminuir as suas sentenças ao trabalhar para a polícia como policiais especiais que desvendam mistérios que têm a ver com crime organizado na Terra. No entanto, a organização policial que dá a eles essa chance os mantém sobre uma coleira literalmente, pois eles possuem um colar em seus pescoços que tem uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento caso eles se recusem a fazer as missões ou tentem fugir ou simplesmente não consigam realizar essas missões a tempo. Tudo sob o controle do chefe de polícia Hasegawa. Sim, se você lembrou bastante do conceito do grupo de supervilões da DC Comics, o Esquadrão Suicida, bem chupinhado nessa história, eu também percebi. Só que eu não saberia dizer quem copiou quem primeiro, e não importa, porque aqui a história é interessante de qualquer jeito. E esse trio de personagens principais que são criminosos / policiais agora, são formados pelo personagem que é meio principal, que é o Sengoku, esse cara topetudo que é basicamente uma versão do Martin Riggs de Máquina Mortífera, aquele personagem interpretado pelo Mel Gibson, que vive bêbado e adora quebrar as regras para fazer o que é certo. Além de não guardar meias palavras e sempre responder o chefe de polícia como se não tivesse nem aí. O segundo da lista é o Gogo, esse cara que tem aí um moicano e um óculos de visor especial que permite ele enxergar, já que ele é cego na verdade. Além de tudo, ele é o mais forte do grupo, praticamente um tanque de guerra, mas ao mesmo tempo ele também é um hacker extremamente habilidoso capaz de entrar em qualquer sistema. E por último você tem o Benten, que é esse rapaz meio andrógeno. Sim, eu também achei que ele era uma mulher de primeira. Mas ele é o mais interessante pra mim, pois ele é o mais focado de todos, além de ser o mais habilidoso em termos de luta. Ele dá pulos, piruetas, gira no ar. E além disso ele usa também uma arma que talvez seja mais legal, que é essa espécie de cabo bem fino que ele puxa dessa arma que eles ganham quando viram policiais. E é uma linha que corta qualquer coisa, então ele usa ela para cortar braços, pernas, enfim, acabar com o inimigo de maneira bem ágil e bem violenta. E esse anime também é um OVA, que é um Original Video Animation, ou seja, é uma história contida, apesar dela estar dividida em 3 partes, 3 episódios. Cada um deles é focado em um dos personagens policiais. Além disso, esse OVA também é feito pela empresa de animação japonesa Madhouse, que eu falei bastante em outro vídeo sobre outro anime que eu amo de paixão, que também é um Original Video Animation chamado The Running Man. Vou deixar o link aqui em cima se você quiser assistir esse vídeo, porque é outra produção que eu sou apaixonado. Enfim, o primeiro episódio dessa trilogia de histórias se chama Memórias do Passado em japonês, mas em inglês ele tem 2 outros títulos, que é Morte Virtual ou A Bomba Relógio. Eu prefiro o título japonês. Mas a plot é focada no personagem Sengoku. E a missão principal dele nessa história é se infiltrar em um prédio arranha-céu da cidade,
o prédio mais alto da cidade inteira, que o topo dele chega a ficar acima das nuvens, e é um prédio que foi tomado por uma inteligência artificial que controla todos os sistemas dele. Esse computador central fechou o prédio inteiro e deixou várias pessoas presas como reféns dentro dele. E além disso, o Sengoku também tem que salvar o magnata que controla o prédio todo, que é um cara chamado Kurokawa, que tá lá no topo da construção, e ele guarda alguns segredos sobre o porquê que esse computador central resolveu se voltar contra o prédio e selá-lo com todo mundo lá dentro. Para realizar essa missão, o Sengoku vai contar com a ajuda do Benten e do Gogo, apesar que eles aparecem menos nesse episódio, e também ele vai contar com a ajuda do Varzus, que é um robô de inteligência artificial que serve ali como ajudante das missões desse grupo de policiais. Fora isso, eles também têm a ajuda da personagem Kyoko, que é a secretária do Hasegawa, que é o chefe de polícia, e ela faz parte ali da operação toda, e tem um certo romancinho com o próprio Sengoku. Esse episódio é sensacional e me prendeu logo de início, principalmente porque eu adoro esse estilo de filme, que em inglês tem o termo de siege filmes, filmes que se passam dentro de um prédio, ou um barco, ou um lugar fechado, onde você tem uma situação que precisa ser resolvida, normalmente envolvendo ou terroristas, ou, sei lá, alienígenas, mas que você tem um grupo de pessoas que precisam ser salvas por um possível herói que vai se infiltrar no lugar e resolver a parada no final do dia. Não preciso nem falar das referências mais óbvias, que é o Duro de Matar, um dos meus filmes favoritos dessa vida, ou Velocidade Máxima, que é outra das minhas paixões da infância. Só que aqui colocado todos esses elementos em um contexto futurista, com desafios feito inteligência artificial, máquinas que eles têm que combater, robôs assassinos, juntando com toda a estratégia que os heróis têm que usar para resolver esse problema do prédio, além de ter um mistério por trás de tudo que está acontecendo, que se conecta ao grande magnata lá que controla tudo, é simplesmente sensacional. E como eu disse antes, todo o clima da história, dos diálogos, das relações dos personagens é bem estilo filme de ação policial dos anos 90 ou 80 mesmo. Você tem diálogos sensacionais, principalmente na questão das provocações entre os personagens, por exemplo, o Sengoku e o chefe de polícia Hasegawa, que realmente agem como chefe e funcionário que se odeiam, mas que precisam um do outro. Apesar de não serem exatamente amigos, existe um certo tom de companheirismo entre os três personagens principais, tipo uma certa honra entre criminosos, e apesar deles se provocarem o tempo todo para ver quem é o melhor dos três, na hora que eles precisam agir juntos, os três são bem efetivos e trabalham muito bem em conjunto. E isso os torna bem carismáticos, sem falar que eles têm um quarto elemento que é o Varzus, o robô que ajuda ali nas questões tecnológicas de informações que eles precisam durante as missões. E o mais engraçado é que apesar desse robô ser bastante efetivo e importante ali nas investigações e tal, ele é praticamente um C3PO do Star Wars, que vive dando probabilidades para os heróis, sendo que eles odeiam ouvir ele e sempre mandam ele se ferrar no final. E sendo um robô, ele leva tudo literalmente e tenta entender o conceito de se ferrar, explicando que isso é tecnicamente impossível para ele, já que o mesmo não tem uma biologia humana igual aos outros. Bem, eu prefiro não dar muitos spoilers sobre o final desse episódio, já que, para quem não assistiu, eu sugiro demais você ir atrás desse anime agora mesmo. Mas basta dizer que o mistério que envolve todo esse conflito aí da inteligência artificial controlando o prédio em relação com o magnata Kurokawa é bem interessante e envolve o passado do mesmo e linka diretamente com um vilão dessa plot, que eu não vou dar muitos detalhes, mas é um vilão que em termos de visual e conceito é bastante assustador e tem bastante elementos de terror, o que eu amei. Então assim, se fosse só esse episódio desse anime, eu já estaria muito feliz. Mas logo depois vem mais 2 episódios e o próximo se chama O Programa de Isca em japonês, mas em inglês se chama O Soldado Psíquico ou só a Isca. E esse é focado agora no Gogo, que é o grandalhão hacker lá. A história já começa muito bem, onde o Gogo vai atrás de um outro prisioneiro que também faz parte aí do programa de policiais, que também tá com um colar explosivo no pescoço, só que esse cara tá tentando tirar esse colar usando uma máquina bem bizarra lá que desparafusa várias partes do colar milimetricamente,
para tentar se livrar dele. A questão é que o Gogol foi enviado atrás desse cara porque ele vendeu algumas informações sobre o programa dos policiais que eles estão fazendo parte para alguma organização militar. Claro que o cara não é muito bem sucedido e a cabeça dele explode, o que deixa bem claro que toda a questão do colar é real e os outros prisioneiros têm que tomar cuidado com isso. Daí a plot vai se desenvolvendo de maneira bem interessante, mostrando que as informações que esse prisioneiro da cabeça explodida vendeu, na verdade estão sendo usadas por essa organização militar para fazer um teste de um novo robô soldado, que será uma espécie de assassino bastante eficaz, ou seja, aquela velha história do exército querendo testar um novo tipo de soldado perfeito. Só que o interessante é que essa unidade chamada Molkus é uma espécie de robô que usa partes de corpos de seres humanos já mortos dentro de sua carcaça tecnológica e, além disso, ele tem poderes psíquicos, já que ele usa um cérebro humano também. Nisso, o Sengoku e o Benten vão atrás de alguns traficantes que estão fazendo vendas de membros de corpos para essa organização militar, e aí esse caso deles acaba se convergendo com o caso do próprio Gogol e qual vai ser a sua relação com esse robô. Logo é revelado que as informações que a organização militar comprou lá do cara com a cabeça explodida eram para ver possíveis candidatos que serviriam para um teste de combate contra essa nova unidade robótica, e eles acabaram achando o candidato perfeito no próprio Gogol. Nisso ele começa a ser caçado por esses soldados para ser feito uma espécie de combate especial que servirá de teste para possíveis compradores da arma. No meio do caminho eles acabam usando uma ex-amante do Gogol para atraí-lo e poder fechar o cerco mais rápido em volta dele. Essa era a história que, quando eu assisti da primeira vez, eu achava um pouquinho menos interessante do que as outras, mas ao assisti-la de novo agora há pouco, para pegar melhor esses detalhes, eu vi que ela é muito foda. Aqui você tem um pouquinho mais de foco no personagem do Gogol, que, diferente dos outros, ele é um cara que é grandalhão, também tem a boca suja, mas no final é o que tem o coração mais bom de todos. Isso é demonstrado quando ele descobre que a sua parceira, a Sarah, na verdade armou tudo isso para ele ser capturado pelos soldados. Só que mesmo assim ele perdoa ela porque sabe que às vezes as pessoas precisam fazer algumas coisas para ganhar dinheiro na vida. E assim, esse episódio ainda é um pouco menos interessante que os outros, mas a batalha final entre o Gogol e essa máquina, Molkus, é possivelmente a mais foda do anime, porque ele é literalmente deixado em uma torre ali da cidade, que vai servir como campo de batalha gladiatorial entre ele e o Molkus, e quando a batalha começa é bem claro que ele não é páreo para a máquina, então ele acaba tendo que usar um pouco da inteligência dele para poder vencer ela, além de um pouco da ajuda de seus parceiros. E devo dizer, o jeito que ele vence a máquina é sensacional, além de se vingar dos caras aí do exército que armaram tudo isso pra ele. É fantástico. E aí vem o terceiro episódio, que se chama Mídia Vermelha Escura em japonês, ou Sede de Sangue, ou Vampiro em inglês. E aqui a história é mais focada no Benten, o nosso terceiro personagem principal, que, como eu disse, é um cara mais focado, mais espiritual, mais em contato com o seu lado samurai, digamos assim. E a história começa bem bela, com ele conhecendo uma mulher ali em uma ponte, e os dois falando sobre a vida e filosofando juntos, mas depois ela se desenvolve em uma série de assassinatos em que o criminoso usa métodos meio vampirísticos para matar suas vítimas. Ou seja, ele suga o sangue de seus corpos, o que traz o Benten para essa investigação para entender o que está acontecendo. E essa é a minha história favorita das três, principalmente porque ela mistura ainda mais conceitos de terror com toda essa questão cyberpunk e futurista, além de conceitos de ficção científica relacionados com a imortalidade. Porque a investigação do Benten leva ele a uma base espacial acima da Terra, que possui um imenso tubo que conecta essa base direto com a atmosfera terrestre e possui um elevador que literalmente leva as pessoas do planeta até a base. E resumindo, para não dar muitos spoilers, lá ele encontra vários tubos criogênicos com pessoas que estão dormindo um sono eterno, tipo aquela questão de pessoas que estão com alguma doença e estão nesse sono
para que um dia, quando a cura for descoberta, eles possam acordar no futuro e serem curados. Um procedimento que é apenas para os ricaços, é claro. E o homem por trás disso tudo é o presidente dessa instituição médica chamado Sayonji, um homem que também está em busca da imortalidade ele próprio. A questão é que quanto mais a investigação se desenvolve, é descoberto que esse tal de Sayonji também desenvolveu uma espécie de vírus que é capaz de fazer células se regenerarem, ou seja, trazendo a imortalidade de qualquer ser. E ele fez vários testes usando justamente os corpos das pessoas que estão dormindo nos tubos criogênicos. Só que um desses tubos criogênicos foi aberto e a pessoa que estava dentro dele acabou escapando e no processo, após ter sido injetada com o vírus, desenvolveu poderes que se assimilam aos de um vampiro. Essa pessoa não é ninguém menos do que a mulher que o Benten se encontrou no começo do episódio. O nome dela é Remy Masuda e ela foi a responsável pelos crimes, só que o objetivo dela é se vingar do Sayonji por ter a tornado esse monstro que ela é hoje. E de novo, essa é a minha história favorita porque, além do teor de terror e suspense, o mistério dessa investigação é o mais interessante para mim das três. E ela acaba levando para um combate final que eu acho que tá, na verdade, pau a pau com o do segundo episódio lá com o Gogo, que é a luta final com o Sayonji. E, de novo, eu não queria dar spoilers, mas eu preciso falar dessa cena final que tem uma das coisas mais fodas que eu já vi em anime, que é o ambiente da batalha. Claro que o Sayonji consegue injetar o fluido da imortalidade nele mesmo e se tornar um vampirão forte e tal. Isso é bem clichê e a gente já viu várias vezes. Mas é nesse momento que o anime toma teores de filmes de terror gótico, porque a luta se passa nessa base dele espacial, só que numa área dela que parece uma catedral com elementos bem góticos de arquitetura. Tudo isso com a visão do espaço nas janelas e uma lua gigante de fundo que dá um tom ainda mais de filme clássico de terror. É maravilhoso. E a luta em si é fantástica também porque o grande trunfo do Benten, que é cortar as pessoas com a sua linha cortante, não funciona com o vampiro porque ele se regenera bem rápido. E, de novo, eu tenho que contar pelo menos esse elemento. Não vou contar como ele é derrotado, mas eu devo dizer que, em certo momento, o vampiro ele é jogado para fora da base quando o Benten abre ali o compartimento da porta. E aí, o vampiro se destroça lá e todos os pedacinhos dele voam pelo espaço. E aí você pensa, poxa, até que foi fácil a derrota dele. A gente já viu esse tipo de morte em vários filmes de ficção científica quando alguém é sugado para o espaço. Só que aí vem a surpresa quando todos os pedacinhos dele no espaço começam a se unir de novo e voltam com um monstro mais forte ainda. E todos esses elementos juntos me fizeram ficar com os olhos grudados na tela enquanto eu só pensava, nossa, isso é demais. Enfim, esse é Cyber City Oedo 808. E assim, são 3 histórias fantásticas, cada uma tem a sua identidade. O visual do anime é perfeito, com as cidades com prédios gigantes, aquele visual bem Blade Runner mesmo, mas com esse espírito de filmes de ação policial dos anos 80. Então é uma ótima pedida. Pelo que eu sei, só existem esses 3 episódios do OVA. Eu posso estar bem errado e se eu tiver, por favor, me corrijam nos comentários. Mas eu não achei mais nenhum outro episódio ou uma continuação dessas histórias fora essas aqui. E embora pareça que esse anime poderia continuar com outras histórias porque ele não tem um final definitivo, eu até gosto do fato dele não ter esse final e ser apenas 3 histórias isoladas de antologia que se passam no mesmo universo. Trazem um senso de algo mais especial ainda. E como sempre, o anime está disponível no YouTube na íntegra, só que eu não achei nenhuma versão legendada. Tá tudo em inglês, novamente. Então se vocês quiserem assistir, dá uma procurada na internet para ver se acha com legenda, porque vale muito a pena. E é isso aí, mais um vídeo de anime para vocês. Eu adorei assistir esse e com certeza vou assisti-lo mais vezes no futuro. E num tema meio correlacionado, se você gosta de animações que envolvem ação, tiro, porrada, um pouco de terror, com zumbis, assista o meu curta de animação Dead West, curta que eu fiz usando os elementos mais básicos de animação, que é papel, recortes, edição e som. Ele tá agora no meu outro canal de animações, o Joe Reaper, e eu vou deixar o link para ele bem aqui em cima. E a minha maior razão de orgulho para ele recentemente é que ele foi selecionado para um festival
lá em Londres, que se chama Lift Off Young Voices, que dá a oportunidade de novas vozes e novos curtas serem exibidos no festival deles. Então, ele está disponível aqui na íntegra no YouTube e você pode assisti-lo agora mesmo, se tiver interesse. E eu vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal para mais indicações de animes fantásticos no futuro. Muito obrigado de novo por tudo. Até a próxima trecheira e tchau, tchau!